noite, como vão vocês? Estamos novamente aqui, mais um dia ou mais uma noite, né, no programa Nos Caminhos do Xamanismo. Logicamente que eu sempre friso que é importante falar. O que eu apresento sempre é baseado num tema que eu venho elaborando durante aproximadamente uma semana, e dentro desse tema eu apresento algumas questões para a gente poder assimilar, para a gente poder refletir e a gente entender essa dinâmica do xamanismo de origem, o xamanismo primitivo, o xamanismo de raiz. E hoje eu vou falar de um tema super bacana, e pela primeira vez eu vou começar o programa contando uma experiência minha, para dar sequência naquilo que eu vou estar falando. Só para adiantar, hoje o tema é o vazio, a alma serpente e a alma corporal, tá? Mas antes da gente começar a tratar desse assunto, que é um assunto super complexo, logicamente que ele não se esgota aqui, eu vou voltar a falar desses temas depois, em outros programas, tá bom? Mas primeiro eu quero agradecer novamente a participação do Wagner Frota no programa anterior. Eu agradeço de coração e ele já confirmou que ele estará presente conosco em outras oportunidades, ou seja, a gente vai ter a presença desse grande contador de história, dessa pessoa que tem essa experiência de vida, essa experiência dentro do xamanismo andino, e até mesmo, por que não falar, o xamanismo pelo mundo. E a fala dele, a fala do Wagner, é importante para a gente poder compreender também tudo aquilo que a gente vai estar apresentando aqui, tudo aquilo que eu estou apresentando aqui, que vou apresentar aqui, né? Então eu agradeço novamente, como eu disse para ele, essa casa aqui está aberta, não tem chave, é só entrar. Então logo logo nós vamos estar aqui convidando novamente o Wagner Frota para falar mais um pouco sobre o xamanismo dos Andes. Além do Wagner Frota, tem uma outra novidade. Estou trazendo aqui um convidado, logo logo, em breve, acredito que mês que vem, que é um grande amigo meu. Ele é um xamã negro, ele é um grande feiticeiro, um grande egiptólogo, e ele vai falar de um assunto super interessante, super complexo também, que é o xamanismo branco e o xamanismo negro, ou xamã branco ou xamã negro. Se der tempo, ele também vai falar um pouquinho para a gente sobre a diferença ou a proximidade do xamanismo, da feitiçaria, da magia e da bruxaria, que eu acho que é importante a gente apresentar isso para vocês, e nada menos, nada mais, como o próprio José Alves, que domina muito bem esses assuntos, vir aqui falar para a gente, conversar com a gente. Então logo logo José Alves estará aqui conosco falando sobre esse tema: xamã negro, xamã branco, a diferença ou a proximidade do xamanismo, da feitiçaria, da bruxaria e da magia, ok? Quero agradecer novamente ao meu amigo Rafael Pereira, mais uma vez por apresentar aqui de maneira super brilhante o meu programa, de deixar ele super bonitinho. A Cris Pascoal, pela oportunidade de estar aqui no programa, no canal Cron TV, e a Cris Fantin, acho que eu acertei o nome dela, que eu sempre erro. Agradeço de coração a todos vocês, e também agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes no último episódio, ali conosco no chat. Vocês são incríveis, agradeço de coração, obrigado. E como eu sempre digo, o objetivo aqui não é uma aula, não é algo linear, porque o xamanismo ele não é linear. Então eu não seria também nada coerente com o próprio xamanismo se fosse linear, ok? Então agora eu vou começar a contar um fato muito grave que aconteceu comigo, e esse fato ele fez eu passar por uma experiência, que é a experiência do vazio. Essa experiência do vazio
que é um fenômeno que você vai perceber recorrentemente em algumas estruturas ligadas à questão do próprio xamanismo, e muitas pessoas ligadas ao xamanismo ou xamãs vão passar por isso, que é essa experiência do vazio, né? Há mais ou menos em 2014 para 2015, eu perdi tudo. Tudo. A minha livraria, que ficava na Augusta, o apartamento que eu morava na Consolação. Enfim, eu tinha um relacionamento com uma companheira, uma pessoa super especial, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E tudo isso perdeu. Eu perdi, né? E faltava muito pouco tempo para que eu entregasse a loja ali da Augusta. Isso me deixou muito agitado. E um pouco antes, né, um pouco antes de eu entregar, eu recebo uma visita num sábado de um amigo meu que mora na Finlândia. Olha que interessante, né? Na Finlândia, berço do xamanismo de origem, berço do alto xamanismo, né, onde vive o povo Sami, que eu também depois vou falar sobre isso, né? E interessante ele morar lá e vir para cá, e justamente ele vai estar num momento assim onde aconteceu isso que eu vou contar para vocês agora. Então eu estava ali na Augusta e ele tem um chá mate e tal, que é tradicional, e eu chamei o meu amigo o Alexandre, vamos tomar um chá ali, cara, e tal. E a gente estava ali tomando um chá tranquilamente e de repente eu entrei num estado de choro e comecei a falar: estou sumindo, eu estou sumindo, eu estou desaparecendo. E assim, todo mundo começou a me olhar porque parecia uma peça de teatro, parecia que eu estava encenando, mas eu não estava encenando. De fato, eu não sentia nada. Eu não sentia a minha pele, eu não sentia a minha respiração, eu não sentia meu sangue, eu não sentia o meu coração, eu não sentia meu ser. Até que uma hora ele me pegou no braço, meu amigo, falou: cara, o que está acontecendo? Cara, me leva para a Vera. A Vera era uma mulher, é uma mulher, né? Que mora ali perto, é uma terapeuta, tá? Mas ela estudou muito sobre xamanismo e tal. O que aconteceu ali? Eu, sabendo que a Vera estava perto e como eu não poderia agir naquele momento ali diante do público, por intermédio do próprio Alexandre, eu o conduzi para que ele me levasse para essa mulher. E na realidade, toda a dinâmica que ela vai fazer para que eu voltasse, foi eu que direcionei ela. E só fui entender isso quando eu tive várias conversas com o Zé Alves, que a gente vai conhecer em breve. Então, eu estava ali pedindo para que ele levasse, me leve para Vera, me leve para Vera. Até que a gente andou assim meio 500 metros na verdade, ali do prédio que ela morava, se eu não me engano, sétimo andar, ou não, quarto andar. Subindo lá, de imediato, a Vera sabia da minha relação com o xamanismo, ela já tinha visto várias palestras, ela sempre gostou das minhas palestras, né? E a Vera é uma mulher interessantíssima, porque ela foi para a Índia fazer cursos com alto escalão dessas pessoas é, filó, filósofas, religiosas, espirituais. Então ela ficou em mosteiros, ela foi para o deserto dos Estados Unidos, conviveu com algumas culturas indígenas. Interessante, a Vera é muito interessante. Só que eu nunca tinha comentado para a Vera qual que era o meu animal principal, ou o meu duplo. Olha que interessante, né? Chegando lá, eu ainda falando o tempo inteiro: estou sumindo, tem que ser rápido, estou sumindo, estou desaparecendo, estou entrando no vazio. Enfim, quando ela abre, ela não fala nada. Ela abre: vem aqui, fica de pé. Uiva, uiva, chama o seu lobo. Uiva. Meu amigo sentou, ficou ali no sofá, e ele não entendendo nada, né? Logicamente ele não entendendo o que estava acontecendo, achou que ali tinha duas pessoas pirando agora, né? Uma que estava uivando, que estava falando que estava sumindo, e a outra pegou um objeto, que é a Vera, e começou a falar algumas palavras que eu não recordo, e eu comecei a uivar, uivar, uivar. Eu senti as minhas mãos aumentarem, o meu corpo ficou mais forte, mais musculoso, e eu senti um cheiro forte de lobo, né? E os meus olhos eles são mais fechados, eles se arregalavam, e à medida que eu ia uivando, e esse uivo ia aumentando,
aquele vazio que tomava conta de mim, ele começa a ser preenchido. Então eu consigo, aos poucos, na medida que o uivo vai aumentando no seu som, e a Vera mexendo os objetos que ela tinha, porque assim, o xamanismo, se ele não tem os seus objetos originários para ele fazer os rituais, ou para ele trazer de volta alguma coisa que aconteceu, né? No meu caso eu vou falar o que é que aconteceu, ela tem que pegar qualquer objeto próximo, já que ela estava na sala, e usar desse objeto, que não é o objeto originário de se fazer um ritual, para que ele passe a exercer essa função. Por sorte, ela tinha ali um objeto indígena. Poderia ser qualquer outro, gente, poderia ser qualquer outro objeto, mas estava ali um chocalho. E ela usou esse chocalho e outros objetos que tinha ali, que ela trouxe justamente dessa cultura indígena que ela conviveu no deserto por algumas semanas, muitos anos atrás. Então, aos poucos, eu fui retomando a consciência, vamos falar assim, e eu voltei. E aí a coisa começou a ficar mais tranquila. Então, essa é a história, logicamente que depois a gente conversou um pouco ali. O que aconteceu? Como eu estava num estado de distração total, de estresse e até mesmo de estafa, o meu corpo, tanto físico como o meu corpo animal, o meu corpo serpente, minha alma corpo, ou minha alma serpente, vamos falar assim, ela estava fragilizada e ela estava se desprendendo de mim. Quando a alma serpente, ela se desprende, a alma corporal se desprende do corpo da pessoa, ela pode ter um mal súbito e morrer. Ou ela pode entrar num estado de fragilidade do corpo e ela adquirir alguma doença. E assim ela pode correr o risco também de perder a vida. Então o que aconteceu comigo foi isso. A alma, tanto que a gente escuta falar resgate da alma. O resgate da alma existe há milhares de anos, gente. Não é uma coisa que veio da nova era, que a nova era se apropriou desse termo e usa de maneira muito inadequada, muito inadequada. O resgate da alma é algo muito complexo mesmo, não é para qualquer um, e se desprender do corpo, da alma-corpo da gente, é algo de uma gravidade tremenda. Coincidentemente ou não, uma semana depois, no máximo 12 dias depois, eu fui fazer o ritual que eu vou contar numa outra situação que tem a ver com essa máscara. Eu fui fazer um ritual de xamanismo do não nascido. E olha que interessante, porque esse fenômeno que aconteceu comigo deveria ter acontecido de fato para que eu pudesse fazer o ritual do não nascido. Mas isso eu vou explicar com detalhes no próprio ritual que eu vou explicar do não nascido, numa outra oportunidade. Talvez eu faça no próximo programa para ter a sequência dessa história que eu contei para vocês. Então, assim, naquele momento, a minha alma ela estava se distanciando de mim. Isso poderia ser fatal. Poderia ser fatal. Então, como de imediato ainda meu cérebro ele estava muito atento, eu projetei, né, eu lembrei, logicamente, da Vera e projetei, falei, me leva lá. E eu fui conduzido, todos eles, tanto o Alex, o Alexandre, e a Vera, para que fizesse um procedimento e me trouxesse de volta. Então foi isso, essa história. Essa história eu contei para que a gente possa entrar, então, nesse tema que é o de hoje, que é o vazio, a alma serpente e a alma corporal. Vocês vão gostar muito, é algo muito profundo, esse assunto não se esgota aqui. Então, esse tema não se esgota. Eu vou aqui passar alguns detalhes do que seria o vazio, que eu já dei um exemplo meu, que foi terrível, gente, não queiram passar por isso, que é algo muito complicado. Então, o vazio, a alma serpente e a alma corporal, tá? Que é um assunto super interessante. Eu vou então vou dar uma sequência aqui. Então, assim, a alma serpente, ela está diretamente associada à nossa alma corporal. Antes de falar sobre essas duas questões, eu tenho que passar para vocês
a ideia de alma, né? Não a ideia, mas o significado no termo etimológico da própria palavra alma. E olha, não por acaso a palavra alma ela tem uma relação ou uma proximidade com a palavra animal. Por quê? Porque a palavra alma, a sua origem de raiz, que é do latim, significa, né, se escreve anima, que é muito próxima a animal. Né? Olha só que interessante. Se a gente pegar então a etimologia da palavra, a palavra anima em latim significa sopro, sopro no ar, ou princípio da vida. É? Então a alma seria o oposto do corpo, o oposto da carne. Né? Então ela é um sopro. Mas é que é interessante que várias culturas do mundo inteiro, essa palavra alma, que são muito próximas, né, na raízes dessas linguagens, vamos falar assim, dessas línguas, o significado etimológico é muito próximo. Né? Olha, por exemplo, no hebraico, eu não sei pronunciar direito, eu peço perdão, nefesh. Nefesh, que é uma palavra hebraica, significa alma. Em sânscrito, Atman, que é muito mais conhecida, né, a gente conhece mais ainda, significa sopro de vida. E em grego, psique, ser ou criatura. E guarda essa palavra, criatura, é importante isso. Ser ou criatura. A alma pode estar associada ao nosso, a nossa consciência e o DNA. Por que eu estou falando isso? Existem alguns estudos, tanto dentro da ciência, né, da neurociência, como da como chama? Biomedicina, ou bioneurociência, não sei, enfim. Eles estão descobrindo algumas questões ligadas à consciência, de que a consciência pode ser algo que está presente fisicamente dentro de nós. Parece que eu estou errando um pouco as palavras hoje, hein, gente? Fisicamente dentro de nós e fora, em alguns momentos em alguns momentos fora de nós. Então, assim, a ciência, eu vou falar disso em outro programa também, quando a gente for falar de um estudo feito por um brasileiro, um neurocientista médico, que ele fala de quase morte, de experiência de quase morte. E ele faz um estudo científico sobre isso, e eles estão chegando a uma possível noção de que a consciência ela é dentro e fora. Que interessante, porque os xamãs já falavam isso no passado longínquo, mas logicamente que eles não usavam a palavra consciência, né? O inconsciente também ele tem uma dinâmica para o xamã como um território real. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. A palavra animal, olha que interessante, a palavra animal em latim é animal mesmo, né? E significa tudo que tem vida, que é animado, que se anima. Olha que interessante, que tem vida, né? Então, é só para a gente saber um pouquinho das questões etimológicas, para a gente entender do que a gente vai falar agora, o que seria isso, alma, a serpente e alma corporal. Olha que interessante. Não é à toa que chama alma serpentes. Se a gente for fazer um levantamento de registro mesmo na era neolítica, nós vamos ver que xamãs já registravam desenhos como se fossem cordas, ou barbantes, ou arames, ou mesmo escadas, quando eles saíam de uma situação do corpo para uma situação de um corpo em transe, quando esse outro corpo dele sutil se desmembrasse desse corpo dele de carne, vamos falar assim, físico, né? E fosse para as realidades que ele fosse de encontro. Olha que interessante. Por que a alma serpente é importante? A serpente, ela lembra o nosso DNA. E a serpente, ela também corta o nosso crânio. Isso eu vou mostrar numa outra fala, tá? Corta o nosso crânio. Aqui nessa metade, vamos falar assim, são duas serpentes que se encontram
desculpa, vou fazer assim que é melhor, como se as duas cabecinhas ficassem assim, da serpente, tá? E o rabo ficasse para cá. E essa serpente simbólica era vista, ou física, vamos falar assim, entre aspas, e ela é vista muito pelos xamãs quando eles usavam ayahuasca, cogumelo e tal. Né? Não só eles, como antropólogos, que eu vou falar depois num programa sobre o Jeremy Narby, que escreveu um livro fenomenal, A Serpente Cósmica e a Origem, o DNA e a Origem do Saber, que fala muito disso que eu estou falando, né? Que apresenta muito disso que eu estou falando. Então, a alma serpente está associada ao retorno do sagrado, diretamente ao sagrado, né? E a ligação com a natureza e com o mistério. A natureza, quando eu apresento aqui essa palavra, quando eu falo essa palavra, ela não é só a fauna e flora. A natureza como um todo, como um mistério. Então envolve tudo, tudo que a gente possa imaginar, até mesmo a nossa própria imaginação. Tá? E ela também está associada, gente, hoje eu estou errando as palavras, desculpa, não sei o que está acontecendo. É que assim, talvez eu me incomode um pouco de falar coisas que são pessoais minhas, porque são coisas muito íntimas e às vezes talvez eu me sinto incomodado. Eu peço até desculpa, mas esse exemplo que eu dei, eu tinha que apresentar um exemplo original de algo que aconteceu comigo. Né? Eu poderia pegar de uma outra pessoa, mas eu passei por isso e foi importante. E vocês vão compreender depois quando eu falar dessa máscara aqui. Então, assim, a alma serpente, ela traz dentro de toda a sua estrutura a volta constante na relação dos rituais com o xamã, ou mesmo com os bruxos, ou mesmo com os feiticeiros. Né? As origens ligadas ao espírito de sangue, ou espírito da família dessa pessoa, né? E dos ancestrais, diretamente dos ancestrais, e às vezes até mesmo do clã, quando existir. Tá? Na magia voodoo, e mesmo na Sibéria, olha que interessante, essa alma serpente é guardada, armazenada, né? Aprisionada mesmo, num pote, e um pote especial, não é qualquer pote. Por que isso? Olha que interessante, gente. Esse pote que está ali guardado, a alma serpente, seja ele de um grande xamã, de uma pessoa fundamental, que está ligado a esse sangue familiar, que está ligado a essa estrutura dessa aldeia ou desse povo, ele serve para proteção e também para consulta no momento do transe. Então, se vocês virem algum vídeo siberiano que tem algum tipo de estrutura, um altar ou alguma coisa assim parecida, tiver algum potinho ali, é a alma serpente de alguém fundamental e importante dentro da estrutura da tradição de linhagem desse xamã ou desse xamanismo, tá? A alma serpente, ela está associada à alma corporal, que isso é muito principal, porque a alma serpente, a gente pode falar que ela é a alma mágica, que ela é a alma feiticeira. E a alma corporal, ela já diz, a própria palavra já diz, né? Por isso que ela é atenta às questões ligado à nossa saúde também. Tanto é que quando eu tive o problema de mergulhar no vazio, e foi vazio mesmo, gente, porque quando eu estava ali consciente de que eu não sentia nada, chegou um momento em que eu estava caminhando com meu amigo, isso eu não falei, eu me vi no universo. E nem as estrelas eu conseguia ver, de tão vazio que eu estava. Eu estava meio que flutuando no universo. E era muito desesperador, porque se eu fizesse assim, eu não sentia nada. Se eu balançasse, nada era sentido. Nada do meu corpo sentia nada. É algo assim que a gente não consegue verbalizar. Mas é isso mesmo. Se vocês pegarem relatos de outras pessoas, é algo muito espantoso. Assim. Então, estar nessa situação desse momento de vazio não é para qualquer um. É algo que é algo espantoso, uma coisa complicada. Enfim, né? Como eu disse, enfim. Só que aí, se a gente começar a caminhar um pouquinho na pesquisa sobre essa questão da alma, corpo,
a gente vai entrar em contato com um grande folclorista da Estônia, tinha que ser desses lados, né? Essas pessoas ligadas ao xamanismo, está muito ligada a essa região, Finlândia, enfim, né? Rússia, Sibéria, Finlândia, Noruega, esses países nórdicos, vamos falar assim, eles vão trazer para a gente questões muito importantes. Esse folclorista, que é o Oskar Lukitz, chamava alma, corpo, de alma, órgão. Olha que interessante, porque ele acreditava que essa alma produzia a energia vital que sustentava, então, todo o alinhamento do corpo. Então, essa alma corporal, quando ela é desligada de nós, ou roubada de nós, os órgãos começam a enfraquecer. Então, por isso que as pessoas ficam doentes. Olha que interessante, né? Quando o seu corpo também está fragilizado, por algum motivo, seja por uma doença, até mesmo uma depressão, né? Ou outros tipos de situações que podem enfraquecer o seu corpo físico, a sua alma corporal ela fica vulnerável. E se ela é retirada de você, é isso aqui que vai acontecer, como ele fala, né? Os órgãos eles vão sofrer. Só que aí ele também achava que quando esse corpo tivesse restabelecido em ordem, todos esses órgãos que correm esse tipo de perigo, eles viram um talismã. Então, o que vai acontecer? Esses órgãos eles começam a ser usados de um plano simbólico como talismã no ritual de xamanismo. Tanto que vocês vão ver em algumas culturas desenhos de órgãos do corpo de uma pessoa. É muito interessante isso, sabe? Muito mesmo. Olha só que interessante. A alma-corpo é associada à nossa condição primitiva, ou ligada aos animais na antiguidade. Por isso que a alma serpente, que é a nossa alma mágica, a nossa alma feiticeira, ela não pode ficar desprendida da nossa alma, órgão, como diz o folclorista, né? Nossa alma corporal. Em muitos lugares pelo mundo, a alma corporal era apresentada após a morte, onde sairia pela boca do corpo da pessoa que está ali morta, né? Sairiam ratos ou serpentes. Então, assim, é muito divulgado em vários livros, até mesmo de história, né, onde se fala sobre essas questões mais ligadas ao sobrenatural, de que muitas pessoas viam sair rato da boca da pessoa que morreu, e serpentes, né? E essas mulheres, vamos falar assim, né, na maioria das vezes eram mulheres, principalmente na Idade Média, se enquanto ela estivesse lá no estado morto e saíssem serpentes e ratos, ela era uma bruxa. E isso é uma representação de bruxas, né, na Idade Média. E elas chamavam de bruxas serpentes, e a serpente estava associada ao demônio. Então eram serpentes que se transformavam em bruxas serpentes. Olha que interessante. O corpo dessa mulher, que era o corpo serpente dela, juntamente com o corpo órgão que ele padeceu, ele se desmembra e vira então uma estrutura, né, uma entidade ligado aí a toda a tradição dessa área que é a bruxaria, que é outro tema interessante que um dia a gente vai também abordar por aqui. Se a gente for lá atrás, na era neolítica, eu falei um pouco do paleolítico no primeiro vídeo, mas quero fazer vários programas demonstrando a importância do xamanismo, o auge ali, a dinâmica do xamanismo nas estruturas de pinturas e desenhos, gravuras, até nos menires, nesses monumentos de pedras que se apresentam em várias culturas do mundo inteiro. Era o papel principal que isso tudo acontecesse era ligado ao xamanismo. Então, assim, esses seres
que se apresentam e que muitas vezes a gente vê relatando, né, como eu disse agora aqui, uma serpente que se desmembra do corpo através da boca de uma bruxa. Esse tipo de dinâmica vocês vão observar muito em pinturas do Neolítico. A quantidade de seres bestiais na era neolítica, principalmente na era neolítica, de seres sobrenaturais é incalculável. Então toda essa dinâmica da alma-corpo com os animais, em anos posteriores, até mesmo antes da Idade Média, ou entre a Idade Média e o século XIX, estão associados ao xamanismo. Ao xamanismo. Isso a gente vai falar mais para frente. No caso do século XVII, XVIII e XIX, essa representação forte em que esses animais ligados, principalmente à alma feiticeira, à alma serpente, os xamãs vão começar a fazer rituais para que impedisse que as suas plantações fossem destruídas, né? Eles teriam que destruir os espíritos que foram delegados para destruir, ou as entidades que foram delegadas para destruir, as plantações desses agricultores. Então eles começaram a exercer a função ali de xamã. Isso é chamado de os benandantes, que eu vou falar também, os benandantes, né? Tem um livro que fala sobre isso, de um grande historiador italiano, que é o Carlo Ginzburg, um grande historiador, vivo ainda, eu sempre falo dele, que trata sobre isso. Vocês vão ver muito nessas representações seres com cornos, né? Em altares, principalmente em algumas esculturas na França, que tem a ver com essa tradição lá atrás, né? Ou a própria Suécia, vocês vão ver esculturas de bruxas serpentes, que também está ligado a essa questão, né? Porque tudo isso que eu estou falando que tem a ver com corpo-alma, com a alma corporal e com a alma que eu chamo alma feiticeira, que é a alma serpente, está sempre associada a essa dinâmica também, de se preservar o corpo para que pudesse de fato enfrentar esses seres que iriam destruir as plantações no período do século XVII, XVIII, XIX. É muito interessante isso, muito mesmo. Vamos lá. Eu vou ler aqui uma parte do livro do grande bruxo, grande Gilberto de Lascaris. O que ele fala aqui da alma serpente, para a gente guardar um pouquinho dessa informação. E essa informação está no livro Quando o Xamã Voava, da editora Zéfiro. Eu passo depois para vocês aqui a imagem. A alma serpente está associada à alma corporal dos heróis mortos em guerra e guardava os seus túmulos da eventual profanação. Ela é a alma que aparece representada nos lares dos povos romanos, sob a forma de uma serpente esculpida sobre uma ara, e ela era alimentada simbolicamente com oferendas de bolos de mel. Era a serpente Lari, que protegia a prosperidade da casa e representava o ancestral. Essa representação da alma não deixa de ter curiosidades semelhantes, olha que interessante, com aquilo que os povos buriates e mongóis chamam de Sud. Então, o que a gente percebe aqui? Que essa dinâmica do xamanismo de raiz, o xamanismo de origem, o xamanismo primitivo ou o xamanismo primordial, o xamanismo feiticeiro, ele percorreu toda a história da humanidade desde a época primordial, lá em torno de 40 mil anos, e chegou até a gente aqui no frio da Sibéria, e se espalhou depois para a Europa, Groenlândia provavelmente, né? E depois em todo o mundo. Olha, é uma informação super interessante. Vamos lá.
continuando sobre a alma-corpo. É muita coisa, gente, não sei se vai dar tempo de falar tudo, né? O corpo físico, para ele viver, depende da alma-corpo, da alma corporal. Se a alma-corpo o abandona ou lhe roubem, como eu disse, acontecerá uma tragédia. Ou seja, pode acontecer até queda de imunidade física, né? Então enfraquece a imunidade e a pessoa pode ser arrematada com alguma doença. Olha que interessante, eu tenho aqui também para falar uma coisa para vocês, na página 209, parágrafo 2, né? Que fala um pouco, talvez, do que a gente está tentando falar aqui, do resgate da alma. Parágrafo 3. Vamos lá, olha só que interessante. O corpo, para viver, depende da alma corporal. Se está abandonada, desencadeará um declínio tal da saúde física, como eu falei agora. Nos casos mais graves, pode provocar até mesmo a morte. Na Eurásia, esta alma corporal, conhecida por Ami, Eurásia é o xamanismo que pega a Europa e a Ásia, por isso que é chamada de Eurásia. Na Eurásia, esta alma corporal, conhecida por Ami, tem assento na cabeça de uma pessoa. Assento numa cabeça de uma pessoa. A sua natureza é potencialmente multiforme e plástica, podendo parte de sua energia de vida separar-se do corpo sob forma de um pássaro. Eu estou falando isso, deixa eu até marcar para não me perder aqui. Eu lembro quando eu era muito pequenininho, devia ter em torno de 10 anos, e eu via, eu via coisas no cemitério, mas eu lembro que uma criança morreu, enfim, e criança assim, cemitério, casa, né? Logicamente que as histórias de cemitério faz com que a gente, quando criança, tinha um certo receio, mas eu nunca tive. E eu lembro que eu vi pássaros saindo de uma lápide, mas eu achava estranho porque a lápide estava fechada. Então, são pequenas experiências que eu tive no decorrer da vida e que, conforme a literatura antropológica, a literatura histórica, a literatura que me traz o conhecimento intelectual do xamanismo, vai provando as minhas experiências. Então, uma delas é essa parte do livro do Lascaris, né, quando o xamã voava. Essa separação parcial da alma-vida do corpo leva os saimoedos pensarem que a alma de uma pessoa pode aparecer fora do corpo sob a forma de um galo selvagem. Isso é uma outra cultura já. Então, olha como os animais são muito ligados à estrutura simbólica, cognitiva, psicológica, enfim, da nossa estrutura de corpo, sendo ele mesmo físico, ou o corpo xamânico, a gente pode falar assim, né? Que interessante. Existem histórias dos caçadores saimoedos que contam terem mortos galos selvagens que mais tarde confirmaram serem almas de uma pessoa doente que havia falecido. Ou seja, aquele galo era a alma corporal que tinha desprendido do corpo dele por algum motivo, se perdeu, e os caçadores xamãs mataram na Sibéria, mataram esse galo e aí a pessoa faleceu. Olha que coisa interessante, né? Porque aos olhos de uma pessoa racional falar que isso é história. Não, não é história, gente. Isso é realidade. Isso é o xamanismo. Isso é o xamanismo de raiz. Isso é o xamanismo que eu chamo de xamanismo primitivo, primordial, xamanismo de origem, né? Cara, não sei se vai dar tempo, é muita coisa para falar, né? Olha que interessante, eu vou falar uma coisinha aqui, eu não sei se o nosso tempo já está se esgotando. Em muitas culturas pelo mundo, seja ela Europa, seja Japão, seja China, Coreia, mesmo no mundo árabe, até mesmo na África, nas Américas, muitas culturas identificam a alma-corpo a se transformar em inseto.
Então eu vou deixar aqui uma imagem que eu fiz numa palestra, na verdade em várias palestras, onde eu aponto uma pintura numa parede de uma caverna rochosa, se eu não me engano, ou numa parede, não, foi numa parede no deserto de Tassili, na Argélia, onde há um ritual, há um xamã com uma máscara, e do lado dele há um homem, um suposto inseto gigantesco, louva-a-Deus, que cobre com a mão gigante essas pessoas envolvidas nesse ritual. E essa representação ela é do período neolítico. Ela tem em torno de uns 12.000 para 6.000 anos. E eu vou deixar aqui para vocês poderem certificar do que eu estou falando. E o que chama atenção também nos casos de abduções, que as pessoas relatam serem abduzidas por supostos alienígenas, elas relatam que os seus principais ou os seus comandantes, os comandantes desses alienígenas têm forma de louva-a-Deus, uma forma de inseto, é chamado de insectalinos ou insetoides. Que coisa muito interessante, né? Porque existiu um grande psiquiatra que era envolvido com casos de abduções, que ele foi o primeiro na literatura, no registro intelectual do xamanismo, ele foi o primeiro a perceber que nos trâmites das primeiras levas das pessoas abduzidas, nos primeiros momentos que eles foram abduzidos, eles viam animais. E quando eles tinham o seu corpo levado, né, de uma maneira, enfim, sem autorização, eles viam esses seres louva-a-Deus, únicos seres em formas de insetos dentro dessa nave, vamos falar assim. É um assunto interessante porque muitas pessoas que se utilizam de ayahuasca sem um procedimento, uma dinâmica de ritual ligado ao xamanismo, presenciaram essas coisas que eu estou falando também. Isso eu vou falar também num outro momento, tá? Num outro momento. Nessas culturas como o Japão, enfim, que eu falei, Coreia e tal, olha só os animais que a alma-corpo, quando ela se desprende do corpo físico da pessoa, ela se transforma em abelha, em libélula, em vespa, louva-a-Deus, olha que interessante, louva-a-Deus, acabei de falar, enfim, besouro, muito besouro, interessante, né? Então assim, eu vou mostrar também uma imagem aqui de um homem abelha, vou deixar aqui para vocês poderem ver, só que é uma representação de um xamã que se transformou em abelha. Logicamente que o xamã, ele tem um domínio, se ele tiver logicamente saudável, o domínio do seu corpo feiticeiro, que é o corpo serpente, né? E o diálogo, a dinâmica do seu corpo, da sua alma serpente, né? Sua alma feiticeira, e sua alma corporal. Então ele tem esse diálogo. E como ele tem essa dinâmica, como ele tem esse controle, ele pode então utilizar desses artifícios para se transformar nos animais, como eu falei aqui, né? Transfigurar o corpo. Vocês vão ver as imagens que eu vou mostrar, são super legais. Se a alma corporal se afastar do corpo de uma pessoa, fica doente. O xamã, se uma pessoa se adoecer porque a alma dela foi roubada, a única pessoa capaz de resgatar a alma desse indivíduo é um xamã. É um xamã de origem, é um xamã, só ele consegue resgatar, porque ele vai ter que ir de encontro para onde foi essa alma, para onde essa alma corporal ela foi, para onde ela se desprendeu. E muitas vezes é algo muito complicado, muito difícil, muito doloroso até para o próprio xamã. Mas ele consegue fazer isso. O resgate da alma, uma das principais funções é reabilitar, estabilizar a saúde da pessoa. Não só a saúde das pessoas, desculpa, mas também reestabelecer os elos primordiais com a nossa vida animal. Lembra que eu acabei de falar? Já que o xamã controla, ele tem esse controle no uso dessa alma corporal e da alma feiticeira, que é a alma serpente, algo que a pessoa comum não tem.
pessoa comum não tem. Mas o xamã consegue, então, equilibrar quando essa pessoa desprende da alma e ele consegue resgatar essa alma corporal, reconectar com a alma serpente, que é uma feiticeira, que todos temos, né? Só que algumas pessoas não conseguem, não têm habilidade para usar essa alma serpente, vamos falar assim. Mas ele consegue restabelecer, né? Restabelecer. Logicamente, gente, que o que eu estou falando aqui é uma pequena introdução, é algo muito mais complexo que isso, tá? Olha, gente, não vai dar para mostrar a terceira parte que eu anotei, porque vai ficar muito longo, tá? Vai ficar muito longo. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Muitos anos atrás eu trabalhei como educador de museu e eu tive a oportunidade de trabalhar em várias exposições de uma grande artista brasileira do Rio de Janeiro, uma carioca, chamada Lígia Clark, grande artista. E olha o que ela faz. Ela começa então a sua carreira pintando de uma forma tradicional, né? Tela, quadro, enfim, moldura, tinta e tal. Mas chega um determinado momento que ela decide tirar a tela daquela armação de madeira e tirar a moldura. E essa pintura ela vai colocar na nossa realidade. Olha que interessante, isso é uma coisa que parece meio xamanismo, né? Enfim, ela não sabia nada de xamanismo. Então ela pega e tira e coloca. E aquilo que era moldura e aquilo que era a estrutura vai virar os objetos que ela vai desenvolver durante a sua vida inteira. Só que não satisfeita, ela parte para um outro movimento dentro da arte dela. Ela começa então a fazer um tipo de objetos, seja ela de plástico ou enfim, e começar a movimentar no corpo das pessoas que visitavam as exposições. Só que ela começou a fazer uma coisa que era muito complicada. Ela começou a sugar o umbigo de algumas pessoas. Num determinado momento, ela começou a ficar doente. Doente, doente. Até que um dia ela foi no médico e falou: olha, eu não sei o que eu tenho, eu tô sentindo uma canseira, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu fico gripada direto. Enfim, o médico falou: mas você não tem nada, você está tranquilo. Enfim, até que um dia ele foi numa exposição dela, esse médico dela, médico particular dela, e observou ela fazendo isso. E ele gostava muito, ele estudava muito xamanismo. Até que um dia, mesmo naquela exposição, até que um dia ele convida ela: ó, vai no meu consultório que eu acho que eu sei o que está acontecendo. Quando ela chegou no consultório, ele orientou ela assim: olha, você a partir de agora, quando você fizer os objetos relacionais, que é os objetos que ela criou para que as pessoas interagissem, você não vai mais sugar o umbigo das pessoas, você vai soprar. Por que soprar? Se você sugar, você vai sugar várias questões problemáticas que algumas pessoas podem trazer. Por quê? Os xamãs, eles sopram. Índios aqui indígenas brasileiros, o xamanismo ameríndio brasileiro, eles sopram. Então, assim, a partir daquele momento, ele mostrou alguns vídeos de xamãs fazendo isso. E ela não sabe, ela ficou espantadíssima. Olha que interessante como que o xamanismo, às vezes, ele se manifesta sem, logicamente, conhecimento de algumas pessoas, de maneira contundente. E por isso que eu falo que todos nós, de certa maneira, não que a pessoa é xamã, não que a Lígia Clark é xamã, não é isso, mas a herança do xamanismo está presente constantemente em nós. Então, tome cuidado com isso, tome cuidado com certas, principalmente o umbigo, né, que é um chakra aqui muito delicado e, enfim, e é uma parte do corpo que, lembra que eu falei que o corpo é usado como talismã, né? Então, cara, isso eu vou falar mais para frente também, não dei detalhes porque não dá tempo, tá, gente? Mas assim, eu não vou me estender mais porque eu acho que eu já passei até do tempo, que o tempo nosso aqui é muito curto, vai muito rápido. Então a Lígia Clark, a partir daquele momento, ela não faz mais isso. Ela parte por uma outra atitude ali nos objetos relacionais e inclusive ela melhorou, não teve mais nenhum tipo de problema, porque ela estava se alimentando de várias questões muito complicadas, inclusive, né, poderia ter tido alguma doença grave, inclusive. Enfim,
Para fechar, porque eu acho que não dá mais tempo, a terceira parte vai ficar para um outro momento. Deixa eu só consultar aqui as minhas famigeradas fichinhas. É pouquinha coisa. Olha só para a gente fechar essa questão, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem depois algumas perguntas que vocês tiverem, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, enfim. A gente deixa aí um contato para vocês. Uma coisa que é interessante, só para a gente finalizar, na Sibéria, os xamãs dançavam vestidos com todos os paramentos de seus animais de vida. Eles não falam animal de poder. Eu também não gosto de falar animal de poder. Ou eu falo animal guardião ou animal guia. Os siberianos denominam de animal de vida. Por que eles faziam isso? Quando eles colocavam toda essa estrutura nessa vestimenta, vocês um dia vão ver, eu vou mostrar isso, eles também conseguem reunir todo esse potencial desses animais ligado à alma corporal dele, né, potencializando, e a alma corporal daquelas pessoas que eles vão então tentar não, eles vão resgatar para que essa pessoa possa voltar tranquilamente à vida. Para fechar, olha lá, a alma corporal, a alma animal. A essência do xamanismo é uma jornada visionária, em transe lúcido aos mundos suprassensíveis, guiado ou metamorfoseado de animal. Que interessante, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa relação profunda que o xamanismo nos traz da alma serpente, que é a alma feiticeira, e a alma corporal, ela é fundamental para o equilíbrio da pessoa. Né? Logicamente, aquilo que eu falei para vocês, o domínio dessa estrutura, quem vai ter sempre é o xamã, né? Principalmente da alma serpente. Gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês acharam interessante, porque é um tema complexo, né? Existe ainda muitas questões a serem faladas. Lembra que eu falei que alguns xamãs utilizavam os órgãos como os talismãs e eles achavam então que algum desses órgãos eram estruturas profundas de conhecimento. Alguns estudos de neurociências estão chegando a alguns indícios de que talvez a glândula pineal seja um ponto de partida para a gente entender tanto a estrutura do DMT que nós temos no nosso corpo, que produz então a substância para provocar o transe, que é a mesma estrutura química ligada ao cogumelo, por exemplo. E alguns cientistas também estão tentando entender se a consciência ela pode, de uma certa maneira, se hospedar em algum território do nosso cérebro. Olha só, hospedar, e em alguns momentos ela pode também trafegar para outras realidades. Então, como eu disse para vocês, para os xamãs, os órgãos eles funcionam como um talismã, e provavelmente eles tinham esse conhecimento. Isso eu vou até mostrar em algumas ilustrações em um outro programa. Eles conheciam anatomicamente o cérebro, o corpo, uma coisa impressionante isso no Neolítico, gente. E não existia nem anatomia ainda. Então, assim, só para fechar isso, vou deixar em aberto, essa ideia da consciência, ela está se ampliando no meio da neurociência. Muitas questões que o xamanismo vem apontando em registros arqueológicos, através do desenho da pintura, ou mesmo de outras estruturas, estão vindo, então, à tona nas descobertas dessas pesquisas de neurociência e outras áreas também, né? Porque tem a ver com o corpo, com a alma serpente, né? E com a alma corporal. Olha que interessante. Então, gente, eu quero agradecer de coração, mais uma vez, por esse programa. Faço com muito carinho mesmo. Eu gosto, eu viajo, eu recordo as questões que eu já sabia. E eu vou para outras áreas, descubro coisas que eu não sabia. Então, assim, eu quero agradecer de coração, porque eu também aprendo aqui com vocês. Deixem as suas perguntas, deixem as suas questões. Eu estou aqui para servir vocês naquilo que eu puder, naquilo que eu tiver ao meu alcance. Desejo a vocês sempre muita saúde aí, muita alegria,
pesquisem, estudem, porque o conhecimento é tão prazeroso, desculpa, hoje estou enroscando as palavras. Um forte abraço e até breve.